Olá, bom dia. Que vocês tenham um dia abençoado em nome de Jesus. E hoje eu quero conversar com vocês algo muito importante, porém direcionado, tá? Então essa não é uma reflexão normal, é uma reflexão que veio a pedido de um irmão querido e ele me pediu para que a gente conversasse sobre dois assuntos. Eu vou abordar um hoje. Então, se passar um pouco do tempo que a gente sempre tem aí direcionado as reflexões, né, eu peço aí a sua paciência e já, né, peço perdão por isso, mas o assunto ele é importante. Então ele me colocou lá como temática: como se entregar ao Senhor verdadeiramente. Esse foi um dos assuntos que ele pediu para que a gente conversasse. Pergunta, né, teoricamente aí simples, porém complexa. Não existe uma única resposta. Eu vou tentar aqui tratar de uma forma simples, né, de uma forma que a gente consiga aí ter um entendimento. Claro, né, que podem haver outras interpretações, mas vamos tratar desse assunto da melhor forma possível. E eu confesso a vocês que eu fui meditar um pouco mais, eu fui ler mais a palavra para que pudesse chegar numa resposta que fosse direcionada. A primeira passagem que me vem à cabeça é em relação ao que está escrito lá em Lucas 14, a partir do versículo 25, mais ou menos, ali, não recordo de cabeça agora, onde Jesus ele coloca uma situação, né? Ele coloca quem amar mais o seu pai, a sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, ou até sua própria vida mais do que a mim, não é digno de ser meu discípulo, ou não é digno de mim. E aí depois ele fala que aquele que não renunciar tudo, e não pegar sua cruz, né, também não é digno de mim. Só que entre essas duas passagens, né, onde ele coloca quem amar mais a tudo antes de a mim não é digno de mim, e quem não renunciar a tudo, não pegar a sua cruz, não é digno de mim, ele coloca dois exemplos, né, duas situações. A primeira é a questão de uma construção de uma torre, né, que quem que quiser construir uma torre não senta antes, não planeja, não avalia se vai poder finalizar a construção para que, não acabando, não seja chamado de tolo. Depois ele vem para um outro exemplo, dizendo lá que rei que tendo um exército de 10.000, vendo vir contra si um exército de 20.000, não sente, não avalia se pode derrotar esse exército, né? E se não puder, já não manda um mensageiro com mensagem de paz, de trégua e assim por diante. E aí, entre esses dois está a questão de querer ser discípulo de Jesus, de querer seguir a Cristo. Isso é interessante, né? Isso é uma questão de entrega. E o que eu analiso em relação a isso? Eu analiso que se nós não analisarmos que nós queremos seguir a Cristo, nós podemos ao longo do caminho nos decepcionar com algo, ou nós podemos ao longo do caminho dizer, bem, não era isso que eu queria para a minha vida. E aí nós vamos, como diz na própria palavra, né, ser chamados de tolo, porque nós não planejamos, nós não avaliamos de forma racional se nós queremos ou não entregar a nossa vida a Cristo. Claro que o meu desejo como homem e o desejo de Deus é que todos se salvem, né? E hoje dentro da fé cristã nós somos salvos mediante Cristo Jesus. Então todo aquele que aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, automaticamente ele está na salvação. Deus nos concede aí a salvação pela sua graça e misericórdia. Isso é um outro assunto. Lá no Salmo 37, né, diz que nós temos que confiar o nosso caminho ao Senhor. No Salmo 91, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Então vejam que
que nós temos ali algumas condições, né? Primeiro, confiar o caminho, saber que os planos de Deus são melhores do que os nossos, então conforme as coisas vão acontecer na nossa vida, nós temos que ser sempre grato àquilo que acontece, porque o plano de Deus é melhor do que o nosso. E existe também uma condição de comunhão, de relacionamento, porque nós gostamos muito de falar, né? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas existe uma condição para isso, de nós estarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Se a gente não está nessa condição, vão vir coisas, né, que podem nos afetar. E quando a gente fala de entrega, eu lembro muito de uma situação, né, fazendo uma ilustração agora, ver se é possível fazer isso, do próprio correio, né? Então, imaginemos que nós somos um pacote, né? Nós somos um pacote. Então, tem pacote que é um pacote mais bonitinho, todo arrumado, ajeitadinho, né, simétrico, com uma embalagem bacana, coladinho, bonitinho, né? Tem pacote que vem embrulhado em jornal, todo torto, amassado, às vezes com um rolo de fita no meio ali. Tem pacote que vem com uma corda, tem pacote de tudo que é jeito. Então, se nós pensarmos que nós somos esse pacote, nós estamos entendendo que nós temos vários tipos de pacote, né? Então, cada um vem de um jeito, cada um é de um jeito. E quando você recebe algo, né? Quando você recebe este pacote deixa de ser do dono antigo e passa a ser do dono atual. Então, esse é o processo, né? Nós somos o pacote, nós estamos aí dentro da visão cristã, nós estamos no mundo, estamos no pecado, e nós temos que sair das trevas, ir para a luz, e ir para a luz é se aproximar de Deus. Então, se nós queremos estar na luz, nós temos que entregar este pacote nas mãos de Deus. E eu creio que é isso que é se entregar verdadeiramente, né? Você mudar de dono. Então você entender que o Senhor, que Deus é seu dono, que Ele é seu Senhor, que Ele direciona a sua vida e cabe a nós obedecer, cabe a nós aceitar aquilo que Deus tem para nós, aquilo que é melhor para nós. Tem uma frase que eu uso, que não sei se fui eu que criei, mas eu acabo usando isso como uma criação minha mesmo, é que nós não temos tudo o que queremos, mas temos mais do que precisamos. Então, eu creio que nesse processo de entregar a vida, de se entregar verdadeiramente ao Senhor, é que a gente tenha primeiro um processo racional, de entender que realmente ser um discípulo de Jesus, ser um seguidor de Jesus é a nossa melhor decisão. Ponto. Segundo aspecto é que nós devemos obedecer aos preceitos e mandamentos e ordenanças daquilo que a palavra de Deus tem para nós. Nós temos um guia que nos diz como devemos nos comportar, como devemos agir, como devemos tratar o próximo. E terceiro, né, a questão de realmente estar em comunhão, estar no esconderijo do Altíssimo, estar em relacionamento com Deus. Se nós não estivermos sensíveis a ouvir a voz de Deus, nós possivelmente vamos pensar que Deus não nos ama, que Deus não fala conosco, mas muitas vezes nossos ouvidos estão tampados, nossos ouvidos estão lá com um monte de cera, e a gente precisa tirar essa cera para poder escutar a voz de Deus. Seria isso a nossa reflexão de hoje. Agradeço aí ao nosso querido irmão que veio com essa proposta de tema. Espero aí que tenha edificado vocês. E também, se houver algum tema que vocês queiram sugerir e que a gente possa estar abordando aqui nas nossas reflexões, pode fazê-lo, não tem problema algum. Não prometo fazer no dia seguinte, mas eu prometo estar orando e pensando no assunto para que a gente possa vir conversar mais na frente. Então, um abraço a todos, que Deus abençoe, aí uma ótima semana para vocês.